Tá, pessoal, então, mais uma dúvida que surgiu aqui. Começou, então, o conteúdo de polinômios agora, né, para o terceiro ano. Então, para entender polinômios, nós precisamos primeiro entender o que é um monômio. Vou colocar aqui, monômio. Então, o monômio, ele é formado por um coeficiente numérico, por exemplo, e uma parte literal. Então, esse aqui é um monômio. Então, eu tenho o coeficiente numérico e eu tenho a parte literal. Essa parte literal, ela tem sempre a variável, que é a letra, e tem o expoente ali, que faz parte dessa parte literal. Então, quando eu junto vários monômios, ó, por exemplo, esse é um monômio, esse é um outro monômio, esse é um outro, assim por diante. Então, quando eu junto esses monômios, eu formo um polinômio, tá? Então, por exemplo, esse polinômio aqui, ele tem a parte, o coeficiente numérico desse monômio aqui, que a gente chama de termo, né? É 1 e a parte literal é x elevado a 5. Aqui, coeficiente numérico 2, parte literal x elevado a 3. Aqui, menos 1/3, x ao quadrado, a parte literal e assim por diante. Quando não tem parte literal, é porque é x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é 1, então 8 vezes 1 dá 8. Então, a gente fala que esse aqui é o termo independente, que não aparece a parte literal dele. Se eu quero saber o grau de um polinômio, o que eu vou ter que ver? O grau de um polinômio, a gente olha o expoente. Então, eu vejo dentre aqui os vários monômios, qual é o monômio, qual é o termo que tem um maior expoente, o termo de maior grau. No caso, x elevado a 5. Então, o maior grau é 5. É esse expoente aqui. Pode ver que os outros é 3, 2, 1 e aqui no caso 0. Então, se x elevado a 5 é o meu maior grau, o grau desse polinômio, a gente fala que ele é do grau 5, tá? Então, agora vamos para o exercício, que surgiu a dúvida. M ao quadrado menos 2, x à quarta, mais x elevado a 3, menos 4x mais x. O que é que descobre? O valor de m para que esse polinômio seja de grau 4. Então, se a gente olhar aqui, nós já vamos ver que o maior grau realmente está aqui, grau 4. Mas, para isso existir, esse coeficiente numérico aqui que vem antes da parte literal precisa ser diferente de 0. Então, é isso que eu vou escrever. Que m ao quadrado menos 2 tem que ser diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque aqui tem que ter um número e não 0. Porque se for 0, essa parte não vai existir. Porque 0 vezes x elevado a 4 é 0. Então, ela não pode ser nula. Então, eu coloco que m ao quadrado menos 2 tem que ser diferente de 0. Então, eu resolvo e fica m ao quadrado diferente, tá menos 2, vem mais 2. A potência vira raiz, diferente de raiz quadrada de 2. Então, essa raiz quadrada de 2, ela pode dar como resposta que m tem que ser diferente de menos raiz quadrada de 2 ou m tem que ser diferente de mais raiz quadrada de 2. Então, essa é a resposta correta, tá? Então, para esse polinômio ser de grau 4, o m tem que ser diferente de raiz quadrada de 2. Beleza? Daí, no exercício 2, tem um outro polinômio. Deixa eu copiar ele aqui. M ao quadrado menos 4x à quinta, mais m mais 2 x à quarta, menos 3x mais 1. Aqui ele está falando assim, se é possível que esse polinômio seja do grau 3. Então, ou seja, para ele ser do grau 3, o maior grau dele tem que ser 3. E a gente observando aqui, ó, nem está aparecendo esse grau 3, porque do grau 5 já vai para o grau 4. Ou seja, o grau 3 aqui quer dizer que o x elevado a 3, o coeficiente numérico é 0,
Então, porque 0 vezes x elevado a 3 é 0, por isso que não aparece. Então, esse polinômio não tem como ele ser do grau 3. Não é possível, porque o coeficiente de x elevado a 3 é igual a 0. É isso, tá certo? Qualquer dúvida pode mandar, que eu vou tirando aos poucos. Beijos!